Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sou professora de Biologia e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de hoje é a aula número 11, objeto de conhecimento animais e invertebrados, detalhamento do objeto moluscos e equinodermos. Então, vamos começar? Então, chama a atenção de vocês nesse primeiro momento para a gente assistir um vídeo que está começando a mostrar, está começando a introduzir o nosso próximo grupo, que nós vamos conhecer dentro dos animais invertebrados. Vamos lá? Então, vocês podem observar aí alguns representantes dos moluscos da nossa aula de hoje e dos equinodermos, né? A princípio, nós vimos aí um polvo, agora uma ostra. Vocês já podem observar que eles possuem um hábito aquático. Existem alguns representantes terrestres, mas esses exclusivamente são marinhos, ou de água doce. Aí temos também a apresentação da lula. Vimos o equinoderma, que também é uma estrela do mar. Esses são os indivíduos que nós vamos conhecer hoje. Então, trago aqui para vocês uma imagem para mostrar mais uma vez o que a gente acabou de ver dentre esses indivíduos, né? O primeiro grupo que nós vamos ver hoje são os moluscos e depois a gente vai seguir com os equinodermos. Os moluscos são um grupo de animais invertebrados, como havia falado. Eles são celomados e triblásticos. Sua simetria é bilateral, na maioria das espécies. São o segundo filo animal maior em número de espécies, com cerca de 100 mil representantes já classificados, divididos em 7 classes, mas nós não veremos todas as 7, veremos as mais populares. A etimologia de molusco, ou seja, a palavra molusco, nos remete, nos lembra a sua principal característica física, que é a de possuir um corpo mole, por isso o nome molusco, e demonstra a importância histórica da língua na compreensão dos termos científicos. O que eu quero dizer com isso, professora? O que você quer dizer com isso? Que muitas vezes, quando a gente tem dificuldade para entender e classificar essa grande diversidade de indivíduos que nós estamos aprendendo a cada aula, a gente olha para a etimologia da palavra, pesquisa o significado de cada palavra, da formação dessa palavra, e nós vamos entender que ela está lembrando uma característica importantíssima. No caso dos moluscos, eles têm uma característica de possuir corpo mole, mas veremos mais coisas em relação aos moluscos. Vamos continuar aí. Então, como eu falei para vocês, dentre os 7 grupos principais de molusco, nós veremos aí, primeiramente, a classe Bivalvia, que é uma classe característica pelo indivíduo possuir 2 conchas articuladas. E os grandes representantes delas são os mexilhões e as ostras. Mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre as ostras, que tem uma situação bem importante, uma importância econômica, uma particularidade que a gente vai citar posteriormente. Mas para darmos continuidade à classificação taxonômica, apresento vocês também a classe Gastrópoda, que é representada pelos caracóis, caramujos, lesmas e lapas. Ela possui uma característica importantíssima, que é a presença de uma concha univalve, mas ela não é obrigatória para todas as espécies desse grupo. Por exemplo, as lesmas não possuem. Outro grupo taxonômico importantíssimo, bem popular, e aí você já pode verificar por que ele é tão popular, inclui aí a classe Cefalópoda, com uma concha interna, quer dizer que visualmente você não consegue observar essa concha, mas ela está presente, ou em alguns indivíduos ela está ausente. Os grandes representantes desse grupo aí são os polvos e as lulas. Olha que interessante, né? Então, nós vimos aí 3 classes importantes, dentre as 7 que são representadas dentro da taxonomia,
com representantes que nós popularmente já vimos ou ouvimos falar em algum momento, no filme, no programa, ou citado em animações. Então, existe um contato que vocês já tiveram com eles, mas talvez não saibam qual é essa classificação taxonômica, e é isso que eu estou mostrando para vocês nesse momento. Mas tem uma outra situação. Tem características importantíssimas dentro desse grupo que a gente vai começar a apresentar agora. Características dos moluscos, olha, sistemas corporais, eles vão possuir o sistema digestório, vão possuir o sistema circulatório, respiratório, excretor, nervoso e reprodutor. Observem que, em relação a animais com classificação inferior, eles já vão possuir características a mais, né? Uma organização maior em forma de sistemas. Sendo que o sistema digestivo, ele vai ser, que é digestório também, pode ter essa dupla nomenclatura, vai ser completo, possuindo boca, ânus e um sistema interessante, né, chamado de circulatório aquífero, onde eles vão precisar da presença da passagem de líquido, né, geralmente é líquido marinho, para fazer circular os nutrientes presentes no corpo desses indivíduos. Existe uma adaptação aí desse grupo para essa característica do sistema digestório. E também eles vão possuir uma respiração através de brânquias, no caso são aqueles representantes do grupo aquáticos, e também vamos ter alguns com representação de respiração pulmonar, né, que são os indivíduos terrestres. Mas vale frisar que eles são terrestres, mas eles não possuem vamos dizer assim, adaptação 100% para a vida terrestre em ambientes secos. Eles têm uma certa dependência ainda de água. Vamos continuar aí com as características deles. Sim, possuem um sistema nervoso. Embora rudimentar, ele já está presente, ganglionar, com gânglios nervosos concentrados na região cefálica. E, olha aí, não poderia deixar de citar, possuem corpo mole. Isso aqui, essa é a característica que dá o nome a esse grupo, né? Moluscos. Um corpo mole não segmentado, isso é importante, porque vai diferenciar eles de outros animais que possuem essa característica de segmentação, geralmente protegido por uma concha calcária secretada pelo manto. A gente vai já ver o que é esse manto, professora. O manto é um tecido que envolve o corpo e secreta a concha. E a concha ela tem a característica química de ser formada por predominantemente carbonato de cálcio. E eles possuem também um pé muscular, que é uma estrutura utilizada para locomoção, fixação ou escavação. Entendo que quando a gente fala de animais com classificações, fazendo uma comparação com classificações com outros superiores, vocês vão observar que certas estruturas evolutivas, elas vão ter mais de uma função que quando a gente compara, por exemplo, com o corpo humano, nós temos características de determinados órgãos e sistemas que têm uma função mais específica. Eles não, eles vão possuir sistemas e órgãos com funções múltiplas, uma vez que eles não possuem uma estrutura tão complexa quanto a nossa, fazendo uma comparação com o corpo humano. Vamos seguir aí. Então, não deixando de falar uma outra característica de qualquer ser vivo, o ciclo de vida dos moluscos. Eles vão possuir uma reprodução sexuada, quase que sexuada no grupo todinho, porém, tem uma representação assexuada com exemplos, por incrível que pareça, daqui, exemplos de estratégias reprodutivas em espécies amazônicas, dentro do bioma amazônico. E as fases de desenvolvimento dele ocorrem com a presença do ovo, da larva, da fase juvenil e adulto, e vão possuir algumas adaptações do ciclo de vida
em ambiente amazônico também, que é um bioma diversificado, mas que precisa certos indivíduos se adaptarem às condições climáticas e de água doce, por exemplo. Aqui a gente está vendo uma representação didática bem interessante de uma ostra, e vale frisar que isso aqui foi esquematicamente escolhido para representar todos os indivíduos, sendo que existem outros que vão ter uma característica um pouquinho diferente do ciclo de vida da ostra, mas ela é a mais simples de se visualizar didaticamente, onde você precisa da presença de dois indivíduos que vão gerar os gametas, né, feminino e masculino. Esses gametas, no processo de fecundação, vão gerar o óvulo, que ao ser fecundado vai ter uma formação embrionária, onde vai se formar um indivíduo que vai ter um estágio larval, um estágio juvenil de desenvolvimento, até chegar no seu estágio adulto, e depois ele vai se assentar no substrato, no caso da ostra, e permanecer ali a sua vida, né? A sua vida quase toda, se não tiver interferência humana, de correnteza, ele vai permanecer naquele local fixo, céssio, o tempo todo. Isso é uma característica da ostra, vale ressaltar. Outros indivíduos desse grupo vão ter um ciclo um pouquinho diferenciado. Mas vamos continuar aí falando um pouquinho sobre os moluscos, mostrando para vocês exemplos aí de moluscos encontrados na Amazônia. Nós temos os bivalves, que são a pérola da Amazônia, né? Representado pela pérola da Amazônia, que é um nome popular para Eriopsis cuminge, encontrada em rios e lagos de água doce, que produz pérolas de cores vibrantes e de valor comercial. Aí abro um parêntese para falar um pouquinho sobre esses indivíduos, sobre a formação dessa pérola, né, que é importantíssimo. Ocorre quando um sedimento ou um micro-organismo vai penetrar nesse indivíduo, passando pelas conchas, né, entrando no corpo dele mole, isso vai incomodar o corpo dele, vai causar uma irritação na região e vai ocorrer um mecanismo de defesa do próprio indivíduo, onde ele vai acumular uma substância nacarada, que ela vem de um conteúdo chamado nácar ou madrepérola. Então, o que a gente vê depois de algum tempo, né, o que o ser humano observa é que esse resíduo que está com camadas sobrepostas de nácar, vai formar a pérola. Então, é assim que ela se forma, a partir de um corpo estranho que invade ou que, por acaso, a correnteza leva até esse indivíduo para formar a pérola. Olha só que interessante. Mas vamos conhecer aí outros representantes desse grupo. Nós temos o Unio pictorum, que habita também os rios de água doce, com correnteza moderada. Eles têm uma característica de serem filtradores de água e importante na ciclagem de nutrientes. Então, você já vê uma importância ecológica desses indivíduos, a presença deles. Eu aposto que em algum momento, em ambientes de água doce, quem tem contato com rios, praias, né, já deve ter visto as conchinhas. São essas conchinhas aí, os únios. Esse é o nome popular. Talvez em algumas comunidades tenha um nome um pouquinho mais diferenciado. Isso vai depender de cada comunidade, como dar o nome a esse bichinho aí. Então, vamos conhecendo aí outros representantes. Agora, representante gastópodes dentro dos moluscos, encontrados também na Amazônia. Nós temos aí o caramujo, que é bem comum a presença dele em áreas úmidas na floresta amazônica. Ele tem um hábito herbívoro e é importante também na decomposição de matéria orgânica. O outro indivíduo, que também é um representante, mas não é uma espécie nossa, é o caramujo gigante africano. Então, essa espécie ela é considerada exótica invasora, presente em áreas úmidas e antrópicas, ou seja, áreas onde já tem uma ação humana naquele ambiente, onde o homem já modificou.
pode ser prejudicial à agricultura e à saúde pública. Pode ser prejudicial, gente, não é uma condição obrigatória desse indivíduo. Mas existem duas zoonoses ligadas a esse indivíduo que transmite um determinado verme que passa pelo sistema nervoso central antes de se alojar aos pulmões. Então, isso aí é uma importância na saúde, porque pode afetar a saúde de uma determinada comunidade local. Houve até, em alguns momentos, campanhas nacionais para se detectar esse indivíduo e fazer o controle dele naquele local. Ele é uma espécie invasora, ele se multiplica com muita facilidade, a incidência dele é quase em todo o estado, o país, e foi introduzido, por isso o nome é exótica, foi introduzido em meados da década de 80, com o intuito de se substituir o escargot. Dentro da culinária não foi bem aceito pelo brasileiro, e aí os produtores largaram ele sem qualquer tipo de controle ambiental ou sem qualquer tipo de estudo, e não houve um estudo de impacto, e eles acabaram se espalhando pelo Brasil todo, começou lá pelo sul do Brasil. É uma característica, como eu posso dizer, um conteúdo, uma curiosidade que eu estou trazendo para vocês em relação a esse indivíduo. Mas vamos continuar aí. Importância dos moluscos, alimentação, são fontes de alimentos tanto para humanos como para animais. Eu acabei de citar o escargot, que é uma opção não da nossa cultura, mas é utilizado em outras culturas. Na ecologia, a importância dos moluscos é como filtradores de água e reciclagem de nutrientes, como eu mostrei para vocês anteriormente, citando os exemplares, e por isso eles são importantes na cadeia alimentar. E na economia, como foi exemplificado aí a ostra, que produz a pérola, produção de pérolas, corais e outros produtos de interesse econômico. E dentro da ecologia, eu apresento aí essas três características importantes para se estudar esses indivíduos: filtradores de água, quer dizer, purificação de água e controle de algas. Eles são também decompositores, ou seja, reciclam nutrientes e decomposição de matéria orgânica, e eles também podem ser usados como bioindicadores, quer dizer que se a população aumenta ou diminui, isso é importantíssimo dentro do estudo ecológico para monitorar a qualidade ambiental e a saúde dos ecossistemas. Então, aí eu trouxe para vocês características gerais e a importância desses indivíduos, além da classificação taxonômica dos grupos que eu separei para vocês, que considero como os principais, os mais populares. Mas agora a gente vai começar a falar sobre um outro grupo, que são os equinodermos, né? Nosso segundo momento de aula. Os equinodermos, dentro da etimologia da palavra, equinos significa espinho e derma, pele. Então, você já pode entender, pressupor qual é a característica desses indivíduos. São um grupo de animais invertebrados também, marinhos, deuterostômios, celomados, com simetria radial, e são conhecidos por sua pele com espinhos e endoesqueleto calcáreo. Mas vamos relembrar aí o que é deuterostômios. Né? Geralmente, eles são distribuídos em dois filos, que são esses equinodermas que eu estou apresentando para vocês, e os cordados. Essa designação dos animais celomados, em que o blastóporo embrionário ou boca primitiva origina no ânus, formando-se a boca definitiva a partir de uma abertura secundária, na extremidade oposta do tubo digestivo, ou tubo digestório. Por isso o nome deuterostômios. Só para relembrar um pouquinho aí as características de formação embrionária de indivíduos. Mas vamos continuar falando sobre eles, né, os equinodermos, que são indivíduos considerados animais invertebrados. Dentro da etimologia da palavra, equinos significa espinho e derma, pele. Eles são indivíduos marinhos, olha aí as características deles, deuterostômios, celomados e com simetria radial.
são também conhecidos por sua pele com espinhos e têm endoesqueleto calcário. Para lembrar aí a palavra deuterostômios, são os indivíduos do filo Equinodermas e cordados que possuem uma formação embrionária com boca primitiva originando no ânus, formando essa boca definitiva a partir de uma abertura secundária na extremidade oposta do tubo digestivo, isso durante o processo embrionário. Só para a gente entender aí, os humanos também entram nessa classificação, equinodermos e todos os celomados. Para dar continuidade, vamos entender um pouquinho mais sobre esse grupo, começando pela taxonomia deles. Separei para vocês aí 2 grupos interessantes, bem populares. Em algum momento você já deve ter se deparado com algum representante deles, também amplamente divulgados em filmes, em documentários, em desenhos. Em algum momento vocês já viram. O primeiro grupo é a classe Asteroidea, que é a classe das estrelas do mar. E a segunda é a classe Equinoidea, que é representada pelos ouriços do mar. Então, são eles que nós vamos conhecer um pouquinho das características principais e de sua importância, assim como mais exemplares que vão ser devidamente ilustrados aí. Vamos continuar. Características principais dos equinodermos, eles têm a simetria radial, em contraposição ao grupo anterior, que é bilateral. Esse vai ter uma simetria radial, quer dizer que possui um corpo radialmente simétrico, geralmente com 5 braços ou raios. O endoesqueleto deles, que eles possuem em sua estrutura, é calcário, formado por placas calcárias articuladas que podem ter espinhos. Podem ter. E também tem uma simetria ambulacral, que significa hidráulico, com pés ambulacrais, que parecem ventosas, utilizados para locomoção, alimentação e respiração. Então, mais uma vez, a gente vê um órgão multifuncional, um sistema multifuncional dentro de indivíduos com uma característica inferior, comparando ele com um ser humano, por exemplo. O sistema digestório dele será completo, com boca, ânus e um sistema circulatório aquífero com um mecanismo muito parecido com o grupo anterior. E sua respiração vai ser por brânquias dermais ou pápulas que também são conhecidas como papilas. Elas vão desempenhar um papel importantíssimo nas trocas gasosas do animal, funcionando como espécies de brânquias epidérmicas. E eles vão ter também um sistema nervoso, só que nesse caso ele vai ser difuso, com gânglios nervosos. Então, essas são as características que eu separei para você para trazer desses indivíduos, os equinodermos, as estrelas do mar, os ouriços do mar, e agora a gente vai seguir conhecendo um pouquinho mais desses indivíduos. A reprodução deles é sexuada, com fecundação externa e um desenvolvimento larval. Fecundação externa quer dizer que eles vão depositar em um determinado local, o macho e a fêmea vão depositar os seus gametas, né? Um vai depositar num local e o outro vai lá naquele local e deposita o seu outro gameta. E ali dentro daquele nicho, daquele meio, eles vão se unir para fecundar e formar os ovos fora do corpo do indivíduo. É isso que é a reprodução sexuada externa em linhas gerais. Para a gente continuar o estudo desses indivíduos, aí trago para vocês a importância dos equinodermos, né? Importância ecológica, eles funcionam como filtradores de água. Muitos representantes do grupo anterior também têm essa característica. Eles reciclam nutrientes e são importantes, por isso, para a cadeia alimentar. Na economia, algumas espécies são utilizadas na culinária e na medicina tradicional. Tá? Alguns representantes são utilizados na culinária. Estrela do mar, por exemplo, faz parte dessa cultura, né, da alimentação. E uma coisa interessante que eu trago para vocês é a importância deles dentro da pesquisa. Modelos, eles são usados como modelos para estudos biológicos e biomédicos.
E também tem uma outra situação bem interessante que já gerou uma repercussão pelo fato de aparecer em filmes e em quadrinhos, é a propriedade desses indivíduos de se regenerar. Ele tem um alto potencial de se regenerar, quer dizer que se você cortar, segmentar um membro dele, um tentáculozinho, ele vai crescer, repondo esse local que foi segmentado. Então, essa propriedade é tão importante, ela chamou tanta atenção dos pesquisadores e cientistas dentro do meio da biotecnologia, querendo separar o gene responsável pela regeneração e introduzir em outros animais. Isso teria uma aplicação muito importante dentro da medicina, principalmente em importância humana, para regenerar tecidos, para regenerar parte do corpo, por exemplo. E aí também já foi muito explorado, como eu falei para vocês, em filmes de ficção científica. Essa é a particularidade que eu trago dentro da pesquisa. Mas vamos conhecer um pouquinho mais desse grupo. Os exemplares deles, nós estamos apresentando aí a estrela do mar comum, que é uma predadora de corais, muito presente em recifes costeiros. A sua característica, como você está vendo aí, né, chamar essa cor, geralmente indivíduos predadores que têm um grau de periculosidade alta dentro de uma cadeia alimentar, eles possuem uma característica chamativa de cores, ou seja, cores vibrantes demais, você já pode ficar atento que pode ser um indivíduo perigoso. Nesse caso, ele é um predador de corais. Aí dá para ver levemente nessa estrutura uma representação de uma estrela, parece uma estrela, por isso que a simetria dele é radial, né, desses indivíduos representantes do equinodermos. Aí tem uma forma de ilustrar melhor para vocês essa característica. Mas vamos continuar aí, conhecendo o próximo indivíduo, que é o ouriço negro, Echinometra lucunter. Ele tem uma característica de ser herbívoro e vive em recifes e áreas rochosas. Olha só que interessante, né? Você olha para ele primeiro, não imagina que ele seja um animal, mas ele é um animal, ele é um ser vivo, viu, gente? Muitas pessoas tiram ele dos seus habitat natural, observam ele, pegam na mão, mas não sabe o quanto isso pode prejudicar eles dentro daquele meio, né? Então, se observar e colocar logo na natureza de volta, não vai prejudicar nada. Mas a gente tem que saber separar essa questão da exploração, principalmente dentro do turismo, em relação a esses indivíduos. E aí eu trago para vocês também um outro indivíduo muito chamativo, incluindo dentre os turistas, que é o ouriço branco. Também tem um hábito herbívoro e vive em áreas onde vivem algas marinhas. Então, eles vão estar presentes nesse local, nesse nicho. Também faço as mesmas observações em relação ao ouriço negro, tá bom? Muito cuidado dentro da importância turística de se manusear esse indivíduo. Outro indivíduo bem interessante e também bem diferente desse grupo é o pepino do mar de couro. Ele é detrívoro e vive em áreas de manguezais. A característica de ser detrívoro quer dizer que ele se alimenta de restos de animais ou vegetais, muitas vezes agindo, propiciando o saneamento do ecossistema em que vive. Quer dizer que ele vai ter uma importância ecológica muito grande por conta dessa característica de se alimentar, diferenciada de outros indivíduos dentro do grupo dele. Então, esses foram os indivíduos que eu trouxe para vocês. Dentro dos equinodermas, nós vimos aí características importantíssimas. O último que eu trago para vocês aí é o lírio do mar comum, que ele é um filtrador e vive em recifes de corais. Então, tudo isso aí, para vocês entenderem que a gente está conhecendo aí os animais invertebrados, trouxe para vocês os equinodermas interessantíssimos e os moluscos. A gente já viu em algum momento eles amplamente divulgados em imagens,
Algumas pessoas já tiveram possibilidade de ter contato, outras até se alimentaram. Vocês viram a grande diversidade na importância do uso desses indivíduos, tanto na indústria quanto na medicina, e também a importância ecológica. É importante a gente ter essa noção, essa preocupação de que eles têm um papel ecológico dentro do meio onde eles vivem. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula de hoje sobre invertebrados e até a próxima.